Tá. Bom dia, então, professora Josânia, é um prazer recebê-la nesse primeiro encontro do projeto Rodas de Conversa, CCSE English, né? A gente agradece muito sua participação. Bom, então eu queria saudar a todos e agradecer por essa oportunidade da gente conversar sobre um tema tão necessário que é o ensino da língua estrangeira nas séries iniciais. Há um tema que vem ganhando uma relevância muito grande, principalmente com esse advento da educação bilíngue, e essa oportunidade de socializar, da gente conversar um pouco sobre isso, é algo que nos traz uma satisfação muito grande. Eu gostaria de agradecer primeiro, antes de tudo, a professora Érica pelo convite, né, e pela idealização do projeto, e por essa oportunidade da gente estar dialogando e permitindo trazer essas reflexões. Eu queria começar trazendo uma pequena problematização do professor linguista indiano, muito famoso da nossa área, professor da Universidade Estadual de Campinas, mais de 30 anos, professor Rajagopalan, que nos diz o seguinte: o tema língua estrangeira para crianças costuma despertar as atenções de pais e também de pedagogos e professores, etc. Será que expor as nossas crianças a uma língua estrangeira tão cedo no seu período formativo é bom para elas? Ou será que isso pode atrapalhar o seu crescimento, pode trazer dificuldades, inclusive na aprendizagem da própria língua materna, confundindo as suas mentes? Qual é a sua opinião sobre essas problematizações do professor Rajagopalan? O Rajagopalan, ele faz esse questionamento na introdução de um livro do Rocha e Liberali, 2017, né? E ele traz essa problematização de uma forma muito interessante, porque proporciona a reflexão, né? Proporciona a reflexão diante da realidade que nós vivemos. Então, a questão é, os pais e algumas escolas, elas têm se preocupado com esse acesso das crianças à educação de uma língua estrangeira. Só que, reforçando essa questão, a nossa realidade ela é bem diferente. A nossa realidade, com relação ao acesso de língua estrangeira, ela não se dá de forma igual para todas as classes sociais, né? Então, sim, quando ele traz essa problematização, ela é necessária porque nos faz refletir que, para a criança, é importante esse contato com as línguas estrangeiras. É necessário que ela tenha esse contato para a formação dela como indivíduo, na relação com o outro, né? Na questão sociocultural, de ter essa visão mais ampla. Né? Então, a criança, desde cedo, ela já tendo esse contato, é importante para a formação dela, né? Como um cidadão, como uma criança que está imersa numa língua estrangeira que nós vivenciamos todos os dias nas redes sociais, nos jogos, nas músicas. Então, é importante, já faz parte desse cotidiano dela, ela ter acesso à educação informal, à educação formal. Como ela tem acesso na informal, é necessário que esse acesso também adentre na educação formal. Mas a problematização que o Rajagopalan também traz, ela é necessária porque quando a gente fala de criança, não é simplesmente trabalhar de qualquer forma com a criança a língua estrangeira. E quando a gente fala a língua estrangeira, não somente o inglês, né? Deveria-se ter o acesso a outras línguas também, ao espanhol, ao francês, sim, enfim. Deveria-se ter um acesso maior para que a criança tivesse uma dimensão maior desse mundo, né? Uma visão mais ampla. A gente sabe, então, que os PCNs e as diretrizes curriculares nacionais, elas obrigam, né, enfim, o ensino da língua inglesa a partir do 6º ano do ensino fundamental. Tá. Antes desse período, a gente vê as escolas, né, então, trazendo o ensino de língua inglesa, especialmente o inglês mesmo, não seria a língua estrangeira, como você falou, em termos gerais, mas é geralmente sempre o inglês, tá. Então, o que seria mais inquietante do ponto de vista técnico nesse contexto? O que é que a gente tem que esperar desse profissional que ensina a língua inglesa para as crianças, em termos de sua formação, seja a sua formação mesmo inicial, na graduação, ou a sua formação continuada? E o que é que você acha também que a gente pode esperar das políticas públicas sobre esse tipo de ensino especificamente? As políticas públicas, elas ainda precisam ser aprimoradas, né?
Nós vivemos num país que não valoriza a educação, não valoriza a ciência, não valoriza a pesquisa e não valoriza a língua estrangeira. Então, se a gente fizer um histórico ao longo, né, do Brasil, da história do Brasil, desde o período colonial até agora, o investimento na língua estrangeira, na formação do aluno, ou dando acesso às línguas estrangeiras, se fez desde o início, restringindo a elite. Sim. A elite, sim, essa tem um acesso. As classes populares, elas são relegadas a poucos acessos, né, aos conhecimentos bastante restritos e que sempre se acha que a formação deve ser direcionada para a questão profissional. Então, acredita-se que a criança de escola pública, ela não precisa da língua estrangeira porque ela nunca vai viajar. Ora, isso é uma visão extremamente errada e excludente. Né? Uhum. Então, a gente viu que em governos anteriores, quando teve o Ciências Sem Fronteiras, você viu uma outra visão, outro interesse, um investimento na questão do conhecimento da língua estrangeira. As classes mais populares, os alunos das universidades públicas, eles passaram a ver uma oportunidade de ir conhecer um outro país, de ter outros conhecimentos. Então, a gente ainda tem um longo caminho com relação a essa questão das políticas públicas, porque é preciso que o MEC, não só os professores, mas toda a estrutura do sistema educacional entenda que é necessário esse conhecimento para o aluno, como cidadão, na sua formação. A partir do momento que ele tem um acesso à língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol, seja qualquer uma, ele passa a ter uma visão mais crítica do seu posicionamento no mundo. Ele passa a se ver de forma diferente. É uma forma de você trabalhar também com o nacionalismo, quando você permite que esse aluno conheça o outro através da língua, porque quando se fala da língua, não fala somente da questão gramatical, mas do acesso à cultura, das informações socioculturais. A identidade. Então, perfeito, esse é o primeiro ponto. As políticas públicas, elas precisam passar por um processo de transformação sério, precisa passar por um processo de valorização justamente desse conhecimento. Não normalmente, quando o professor de língua inglesa, língua estrangeira, entra na sala de aula, a primeira coisa que a gente ouve dos alunos e dos pais, para que estudar a língua estrangeira? Se malmente eu sei português. Esse é o primeiro ponto que a gente entra em contato e que chega a ser cansativo nesse processo de conscientização que é necessário o acesso à língua estrangeira. É um direito que o aluno da rede pública tem, e que esse direito está sendo colocado, relegado a último plano há muito tempo. O outro ponto, a questão da formação. Então, quando a gente tem o curso de letras de língua inglesa, ele tem a formação dos alunos, dos graduandos, para atuar no ensino fundamental e no ensino médio. Então, basicamente, o aluno tem a formação direcionada para o ensino fundamental e ensino médio. Ensino fundamental considerando a partir do 6º ano. Os cursos de pedagogia consideram a formação dos pedagogos para as séries iniciais. Então, o que nós temos? Se houvesse um direcionamento, se ampliasse essa questão do acesso da língua estrangeira para as séries iniciais, e aí fica o questionamento que vem se discutindo já há muito tempo, seria o professor com um curso de letras que iria ensinar, de letras em inglês, ou o professor com o curso de pedagogia? Então, alguns vêm trazendo essa discussão, mas seria aquele que tem conhecimento de língua inglesa, porque você não pode ensinar sem ter conhecimento. Como é que um professor de pedagogia vai ensinar nas séries iniciais a língua inglesa sem ter conhecimento da mesma? Inclusive, tem um artigo do Cardoso Lima e Liberali, de 2019, que trata justamente dessa experiência de uma pesquisa que foi feita justamente com esses professores que têm um curso de pedagogia, que eles estavam recebendo essa formação para ter acesso e trabalhar com a língua inglesa. Então, é necessário, antes de tudo, esse acesso à informação.
Então, seria interessante também rever nos cursos essa questão da formação. Então, não é discutir quem poderia ensinar ou não, pedagogia ou letras, né? Um estaria tirando o espaço do outro. De forma nenhuma essa a questão. A questão é que devemos nos preocupar em que tenhamos profissionais preparados para trabalhar com a criança. Não só o conhecimento da língua inglesa, mas também o conhecimento de como trabalhar, que metodologia, que estratégias adotar com essas crianças para que elas pudessem ter um acesso à língua. Então, que o lúdico, ele é trabalhado bastante nas séries iniciais. Então, é preciso que o professor tenha não só o conhecimento da língua, o conhecimento linguístico, mas o conhecimento dos mecanismos necessários para alcançar uma aprendizado eficiente nessas crianças. Você é a favor, pessoalmente, de colocar uma criança no curso de idiomas desde cedo? O que você acha? Você acha que é necessário, perda de tempo, depende da criança, depende da intenção dos pais? Eu sou a favor, mas não adianta nada a criança ter o acesso somente ali no curso. Primeiro que eu sou a favor, que deveria ter o acesso para todos. Esse acesso deveria ser de forma igual. Para mim, isso é um ponto fundamental. Além do acesso, eu defendo há muito tempo a questão de que deveria ser não somente o inglês, deveria ter também um acesso a outras línguas, para que pudesse ter pudéssemos ter pessoas com a visão melhor, mais preparada, com uma amplidão de potencial crítico bem maior. Eu acho que a língua estrangeira traria essa possibilidade. Que seria interessante, sim, para a criança. Agora, desde que não somente se restringisse aquele conhecimento ali da sala de aula, que a gente sabe que ali, naquele momento da sala de aula, o contato com a língua estrangeira é somente de 1 hora, de 50 minutos, é muito pequeno, né? Que esse contato também fosse estimulado em casa, com os pais, né? Então, isso seria muito interessante, que houvesse esse estímulo. Então, nós vivenciamos uma situação que muitos pais, eles não se preocupam em acompanhar, né, essa formação da criança, né, delegam à escola essa responsabilidade, o que obrigatoriamente teve que mudar um pouco com a pandemia, né? Então, alguns pais foram obrigados a acompanhar, que isso é muito saudável, né, você acompanhar, estimular, participar, né? Então, a criança ela vai se sentir motivada a isso. Fora a questão do ambiente externo, todo o redor dessa criança tem estímulos, as músicas, os jogos, os desenhos, enfim, tem muitos estímulos externos que podem proporcionar esse reforço na questão do aprendizado. Eu acho que seria uma troca da motivação interna e externa, trazendo esse conjunto, não só a escola, mas também a família participando e motivando também. Então, quando se coloca essa questão, é necessário, ao se trabalhar com a criança língua estrangeira, saber, né, ter a condição, ter o acesso, o professor ter o acesso a uma formação que possa trabalhar com essa criança de forma a que essa criança tenha um acesso e possa ter realmente o crescimento e o conhecimento da língua estrangeira. Não é simplesmente trabalhar a língua estrangeira por trabalhar, mas é necessário ter o conhecimento, ter a formação, o acesso à formação apropriada para trabalhar com essa criança. Então, não é simplesmente trabalhar com a criança. Então, isso é que é preocupante. Quando o Rajagopalan traz essas questões, é necessário a gente refletir, porque muitas escolas têm utilizado o label, o rótulo de escola bilíngue, e, na verdade, só adiciona ali a língua inglesa, né? E não existe nenhuma preocupação em continuar a formação contínua do professor, né? Então, é fornecido a determinada camada uma educação bilíngue, mas é de fato uma educação bilíngue. O que, na verdade, se tem é que, acredito que esse é o número do ano passado, mas há mais de 40 mil escolas privadas no país, apenas 3% delas têm a educação bilíngue de fato. Então,
o que nós vimos é que nesse percentual pequeno de 3%, quem tem acesso a essa educação bilíngue? Sim. Apenas as classes mais, né? As classes mais abastadas, a elite tem esse acesso, né? Que podem pagar, né, por essa escola bilíngue, né? Então, elas podem pagar por isso. Então, as pessoas que não têm condições de pagar por esse acesso a uma informação na língua estrangeira, uma educação com acesso a uma língua estrangeira, elas acabam sendo excluídas desse processo. A grade curricular do curso de Letras, Língua Inglesa e do curso de Pedagogia. A gente sabe que tem que fazer alguns ajustes no sentido de atender às necessidades formativas do profissional que ensina a língua inglesa nos anos iniciais de educação infantil, certo? Mas e em relação aos cursos de formação continuada? Você acha que eles atendem bem essas necessidades formativas? Você acha que eles são necessários? Qual é a sua opinião a respeito desses cursos de formação continuada, né? Bom, falando da nossa realidade, aqui no Pará ainda precisamos avançar muito, especificamente em Belém, né? Então, já tem cursos que promovam essa formação, uma formação direcionada para a educação bilíngue. Aqui ainda em Belém ainda não se tem, especificamente para a educação bilíngue ainda não se tem. Se tem muitas escolas, né, trabalhando com a educação bilíngue, algumas trabalham com a formação desses professores que trabalham em escolas específicas, trazendo uma formação continuada sempre para melhorar a questão do trabalho em sala de aula, mas acredito que as universidades, as instituições, né, de ensino superior, deveriam rever o currículo, para que também forçassem uma mudança nessas políticas públicas direcionadas para a língua estrangeira. Eu acho que deveria haver, né, uma movimentação em via dupla, né? As instituições de ensino superior públicas e privadas deveriam rever os currículos de pedagogia e de letras em inglês, né? Porque pedagogia deveria ter também um acesso maior à questão da língua estrangeira, que não tem, e os cursos de letras em inglês deveriam dar essa formação direcionada também para as séries iniciais, né? E deveria ser, né, dessa forma, além das especializações, dos cursos de formação continuada, porque o professor, ele precisa estar sempre se atualizando, se informando, até porque as estratégias vão mudando. Em termos práticos, seria mudanças de grade curricular, ou você acha que dá para fazer, por exemplo, workshops em conjunto, debates? Assim, eu acho, como a grade curricular não é tão simples de você mudar, não muda da noite para o dia, né? Há um percurso, né, que tem que ter, né, um percurso político, legal. Né? Sim. Pois é, então, eu acho que a questão dos workshops, unindo os cursos, a questão de especialização que tivesse, né, trazendo esses profissionais. São importantes, sim. Isso, trocando as informações, porque eu acho que a troca das informações vai ser extremamente saudável, tanto para a formação do pedagogo, quanto para o profissional de língua inglesa do curso de letras. Eu acho que começaria daí essa parceria. Eu acho que deveria ter uma parceria entre pedagogia e letras em inglês, justamente para trocar essas informações. Há conteúdos que os alunos de pedagogia têm acesso, que os de letras não têm, letras em inglês não têm. Eu acho que tem conteúdos de letras em inglês que seriam muito interessantes para o pessoal de pedagogia. Então, acho que deveria haver uma parceria no sentido de formar melhor esses alunos, esses futuros profissionais, para um mercado que se avizinha. Sim. Não considerando a questão somente da escola privada. Quando a gente fala em mercado, a gente fala em questão, né, financeira, mas eu acredito que pelo menos esse seria o que eu desejo, né, o que na verdade a gente se mobiliza, né, para ter, é que num futuro próximo a gente tenha, não somente na escola privada, mas na educação pública, esse acesso
a língua estrangeira nas séries iniciais. E eu acho que vai ser necessário que tanto o pessoal de pedagogia, os alunos de pedagogia e de letras em inglês tenham esse conhecimento para poder trabalhar com essas crianças. Você acha que dá para fazer parcerias também, por exemplo, dentro do nosso curso, com escolas bilíngues? Esse tipo de parceria, né, entre universidade e escolas bilíngues, você acha que vale a pena? Vale a pena, e eu acho que seria uma porta de entrada, né? E eu acho que já poderia começar aí o casamento entre letras e pedagogia nesse conhecimento, porque para trabalhar com a educação bilíngue, é necessário que o aluno de letras em inglês tenha uma formação mais específica para se trabalhar com a criança. Eu acho que poderia haver um trabalho em conjunto entre os cursos para que você tivesse essa parceria mais completa, mais consistente na questão do conhecimento. Então, eu acho que seria um ponto importante aí. Então, eu acho que se o estágio, se você tivesse um trabalho em conjunto dos cursos, eu acho que só teríamos a ganhar. Não só os alunos de letras em inglês, mas os alunos de pedagogia também, porque estariam tendo acesso ao conhecimento, se aprimorando e vice-versa, porque há estratégias de trabalho com crianças que é necessário que a gente tenha esse conhecimento, que é uma formação que a gente ainda não trabalha na graduação. Sim. Jo, muito obrigada por tudo dispor. Eu que agradeço, Érica, muito. Porque é uma forma da gente colaborar à distância e também de trazer um conteúdo novo para eles aí nas redes sociais. Sim, né? Muito importante. Todos os temas são muito importantes.